Um grande salve, terceirão. E aí a gente fecha o último bloco do período composto com as maravilhosas orações subordinadas adverbiais. Além de eu, claro, dar a nomenclatura dessas orações, a gente vai ver, por exemplo, em qual é o melhor lugar da minha redação em que elas podem aparecer. Caramba, prof, tem a ver com a redação? Ai, tudo a ver. Porque o nosso texto não é o agrupamento de orações? E aí a gente está estudando as orações, não é para ficar o estudo isolado. Não, mas poxa vida, ó, dá para eu colocar essas orações e entender o porquê que eu estou usando no meu texto. Igual as substantivas, por exemplo, quando você coloca, é necessário que o governo implemente medidas públicas, políticas públicas, é necessário que, você tem uma subjetiva. Ó, e você está colocando uma subjetiva lá na sua proposta de intervenção, né? Ou como estratégia argumentativa. Quando você coloca, sabe-se que a população, sabe-se isso. É necessário, é importante, sabe? A sociedade está ávida. Enfim. E as adverbiais, prof? As adverbiais, elas vão funcionar como adjuntos adverbiais para a oração principal. E aí a questão é a seguinte: vocês sabem que a gente tem um monte de adjunto adverbial na língua portuguesa, né? A gente tem vários adjuntos adverbiais. De tempo, de modo, de intensidade, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de concessão, de proporção, de finalidade, de causa, de consequência, de meio, não é? A gente tem um monte de adjunto adverbial, de instrumento. Por quê? Porque ele é a função sintática do detalhe, por isso que ele é termo acessório. É a função sintática do fofoqueiro. Quando a gente falou de período simples, eu fiz essa analogia para vocês. Por quê? O fofoqueiro, ele quer saber justamente esses detalhes. Menino do céu, o edital saiu. O edital da prova. Quando? Onde? Por quê? Pra quê? Como? Sabe? E aí a resposta para essas indagações são adjuntos adverbiais, que as bancas vão chamar de circunstância também. Circunstância locativa, circunstância de temporalidade, circunstância de causa, de consequência, enfim. E aí a única diferença é que, se no período simples eu tinha um adjunto adverbial em forma de termo, agora eu vou ter adjunto adverbial em forma de oração. Então vamos lá? Olha só. A gente sabe, como eu falei há pouco, que o adjunto adverbial é a função sintática do quê? Do fofoqueiro. Então eu vou te dar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro vamos colocar aqui o conectivo que introduz, tá? Ó, são introduzidas por conjunção subordinativa adverbial. Ok? Caramba, desse tamanho, prof, exatamente. Vamos pegar aqui, então, e vamos relembrar os conectivos de cada um, tá? Lá nas coordenadas, os síndetos, a gente tem as conjunções coordenativas. Mas, porém, entretanto, contudo, o e, não só, mas também, perfeito. Lá nas subordinadas substantivas, a gente tem a conjunção integrante. Aquela que a gente substitui por isso, né? A oração inteira. Na adjetiva, o conectivo é o pronome relativo. Como ele é um pronome, além de ele ligar, ele rouba o lugar de alguém dentro da oração. Por isso que ele tem função sintática. Agora aqui a gente volta para as conjunções. Só que agora são as conjunções subordinativas adverbiais. Ok? E aí... vou tirar vermelho, gente, porque eu não gosto muito de vermelho, não. E aí... esse é o conectivo dessas orações. Vamos traçar a diferença entre período simples e período composto, para vocês entenderem também aqui. Então, ó, o edital saiu à tarde. Você tem sujeito, que é o edital. Você tem o verbo intransitivo, sair. Você tem um quando. Quando que ele saiu? À tarde. Então, aqui é um adjunto adverbial de tempo.
Só que ele tá em forma de termo. Como assim? Eu tenho algum verbo aqui dentro? Não tenho. Então é só um adjuntinho, um adverbialzinho simples. Agora, e se eu quiser transformar isso em oração colocando um conectivo? Eu posso escrever assim, ó. O edital saiu quando já se passava das 10 horas. Vamos botar 8 horas, né? Então, o edital saiu tarde. O edital saiu quando se passava já das 10 horas. Agora, olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, um verbo. Eu tenho aqui um outro verbo. Olha o conectivo. Quando. Vamos dividir? Oração principal, porque aqui eu tenho duas orações. Lá em cima eu só tenho uma, período simples. Mas aqui eu tenho duas. A primeira é a chefe. Lembra, a oração principal aparece nas subordinadas todas. Todas as orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais, vão prestar um serviço para a chefe. Tá bom? Independência é só lá na coordenação, em que ela não aparece. Bom, achamos a oração principal. Agora essa daqui, ó. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque ela funciona como uma função sintática para a principal, né? E que função é essa? De adjunto adverbial. Porque é a resposta para a pergunta quando e aqui também quando. O edital saiu quando? Quando já se passava das 8 horas. Só que aqui eu não tenho um adjunto adverbialzinho pequeno. Eu tenho um adjunto adverbial em forma de oração. Ou oração subordinada adverbial, que tá me dando a circunstância de quê? De tempo. Temporal. Ok? Agora, vamos parar para pensar no seguinte, olha só. Coloca aí, subordinada adverbial temporal. Ok? Ah, prof, eu entendi. Então, se eu tiver uma adjunta adverbial em forma de oração, tá ali a circunstância. Perfeito. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Lembra que eu falei lá atrás que o adjunto adverbial, a quantidade de classificação, a gente tem um monte de adjunto adverbial? Perfeito, prof, você falou mesmo. Negação, afirmação, dúvida, intensidade, lugar, enfim. Só que pela nomenclatura gramatical brasileira, pela NGB, eu só consigo transformar 9 em orações. Ok? Eu só consigo pegar 9 adjuntos adverbiais e transformar em oração. Você vai tentar com as outras e ela vai virar ou uma coordenada ou uma adjetiva, mas permanecendo ali, conferindo essa circunstância, tá vendo? Eu só consigo 9. Professora, e quais são essas 9? Vamos pegar aqui, ó. São 6 que começam com a letra C. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que começam com a letra C. FTP. 6 Cs FTP. São 6 Cs FTP. Você tá falando para uma pessoa que se chama FTP, que são 6 orações. Nossa, horrível, né? Enfim, só pega ali. 6 Cs FTP. 6 Cs FTP. E aí você vai tentar emparear, tá? Aos pares. Então, toda causa tem uma consequência. Tá ali, ó. Causal. E a consequência é chamada de consecutiva. Tá vendo? O primeiro par, causa e consequência, causa e consequência. Show de bola? A gente tem aqui se opõe e a gente tem aqui confirma. Uma que se opõe e aqui confirma. Aqui se opõe a concessivo. E aqui confirma que está de acordo, que está conforme, ó, é a conformativa. E aqui é um pazinho que sobra, eles não têm relação não, né? Que é a comparação, comparativa e a condição. Caramba, prof, existe adjunto adverbial de condição? Nossa, gente, de várias circunstâncias. Condicional. E a FTP, prof? Final, temporal e proporcional. Beleza? O que nós vamos fazer agora? A gente vai descobrir juntinho aqui. A gente vai descobrir juntinho.
tá? A gente vai descobrir juntinho aqui, dentro de alguns períodos em que eu coloquei, qual é qual, tá bom? E aí o mais interessante é que, apesar de serem 9, elas são as mais fáceis, porque por interpretação de texto, você consegue validar. Prof, como é que eu faço para não confundir com as substantivas e com as adjetivas? Lembra que a substantiva eu posso substituir por isso. Aqui não dá, ó. O edital saiu isso? Dá para eu pegar o conectivo na adjetiva e substituir por o qual. O quando nem é pronome relativo, gente, ó. O edital saiu o qual já se passava das 8? De jeito nenhum. Mas o edital saiu nessas circunstâncias, ó. Se é circunstância, tá lá, adverbial temporal. Beleza? Então as adverbiais são circunstâncias da chefe, da oração principal. E aí são 9 circunstâncias, vamos descobrir aqui juntinho, tá bom? Então vamos lá. O chefe do executivo permanecia desapontado, uma vez que seus aliados não concordavam com suas ideias. Vamos lá. Mesmo esquema das outras, vamos encontrar os verbos. Primeiro verbo, permanecia. Segundo verbo, qual é? Concordar. Ó, uma vez que, divide. Ó, oração principal. Tá vendo a chefe? Por quê? Porque a subordinada é que é introduzida pelo conectivo, né? Uma vez que, porque, visto que, já que. Então essa daqui é a oração subordinada adverbial, porque o chefe do executivo permanecia desapontado nessas circunstâncias ali, ó. Uma vez que seus aliados não concordavam com suas ideias. Cara, prof, em relação às 9, você tá sentindo um cheirinho de quê? Ele permanecia desapontado. Porque a galera não concordava com ele. Eu tenho relação de causa e consequência. Vocês estão vendo? Eu tenho uma causa ali e eu também tenho uma consequência. Porque esse par, ele é dicotômico. Um não anda sem o outro. Toda causa pede uma consequência e vice-versa, tá? E aí, prof, então como é que eu vou como é que eu vou fazer para saber se é a causal ou é a consecutiva? Você vai olhar o conectivo. O conectivo está introduzindo a causa ou a consequência, gente? Olha lá. Os aliados não concordarem com as ideias é a causa ou é a consequência do desapontamento? Ah, prof, a causa do desapontamento é a galera não concordar. Opa, então se o conectivo está introduzindo a causa, essa daqui é a oração adverbial o quê? Causal. E a principal vai me dar uma ideia de consequência. Entenderam a lógica? Ela vai me dar uma ideia de consequência. Professora, eu não posso chamar a oração principal de consecutiva, não? Não. Porque o que faz uma oração ser adverbial alguma coisa é a presença do conectivo. Ok? Então a adverbial é essa. E aqui a principal dá uma ideia de consequência. Porque como eu falei há pouco, essa relação ali, ó, de causa-consequência, causa e efeito, né? Às vezes a questão pode chamá-la de causa e efeito, né? Essa estrutura anda ali juntinha, tá bom? Então a primeira, coloquem aí, oração adverbial, causal. Conectivos, porque, já que, visto que, pois, porquanto. Vamos aqui para a próxima, vamos descobrir qual que é a próxima? A voz estranha era tão grave, que dava medo. Prof, aqui eu ainda tô sentindo um cheirinho de causa e consequência. Eu tenho a causal de novo? Olha só, primeiro verbo, segundo verbo. Qual que é o segundo verbo? Dava. Cadê o conectivo? Opa, é o quê? Vamos dividir? Oração principal, oração subordinada. Prof, não é substantiva? Nada a ver, ó. A voz estranha era tão grave, isso? Não. A voz estranha era tão grave a qual dava medo. Prof, eu acho que ali esbarrou, hein? Esbarrou. Mas olha só, eu sei que esbarrou. Tanto é que a UNB adora perguntar se é adjetiva, explicativa. É a adverbial consecutiva. Adora. Só que, galera, eu não posso ter relação de causa e consequência. Tá? Ali eu tenho relação de causa e consequência. Se eu tenho essa relação, é adverbial. Eu vou te dar um exemplo de uma adjetiva de novo, tá? Avistei o homem o qual saiu. Avistei o homem que saiu.
Beleza, aqui eu não tenho causa e consequência. Então, beleza, você tem uma oração adjetiva. Agora ali não. A voz estranha era tão grave que dava medo. Causa, consequência. Qual que é a causa, gente? Ah, prof, a causa é a voz estranha ser grave. E qual é a consequência? O medo? Perfeito. Se o que está introduzindo a consequência, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial consecutiva. Ok? Então vamos colocar aqui, ó, 2, consecutivo. Vamos colocar até uns conectivozinhos bonitinhos para vocês usarem na redação? Prof, agora fala da redação, em relação a essas duas questões. Gente, principalmente em relação à redação do Enem. É um problema social, via de regra, né? O tema é um problema social. E todo problema social tem causas, e essas causas têm impactos, que são as consequências. Às vezes você vê exatamente no comando, né? Os impactos da pandemia, os impactos da falta de mobilidade urbana, os impactos de... Então você vê isso já no tema. Então vocês percebam que elas são estratégias argumentativas que precisam ser usadas no texto de vocês. Então, ó, o problema está longe de ser resolvido, visto que o Estado se omite. Aí você tem, ó, a omissão do Estado, que é a causa, e você tem o problema não ser resolvido, que é a consequência. Então percebam, não tem como vocês não usarem essas orações. Então, já que a gente está falando delas, vamos colocar uns conectivozinhos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, da causal. O seu concorrente vai usar o porquê, o pois. Você pode usar, ó, já que. Você pode usar visto que. Uma vez que. Porquanto. E aí, reticências. E na consecutiva, eu gosto muito de modo. Ou que. De modo que, de maneira que. Tá vendo? A voz estranha era tão grave, de maneira que dava medo, de modo que dava medo. Tá? Ou então com essas estruturas bipartidas, ó. Opa. Que. Eu comi tanto que passei fome. Ou, eu comi tanto que passei mal, é ótimo. Passei fome é ótimo. Tá? Eu comi tanto que passei mal. Então, passar mal é uma consequência de eu ter comido tanto. Show de bola? Vamos pro próximo par. Aqui, ó. O aluno expôs suas ideias tal qual um verdadeiro filósofo. Primeiro caso, ó. Vamos pegar aqui. Expor. E aqui, prof, não tô encontrando outro verbo. Nesse tipo de oração é muito comum você ter elipse do segundo verbo, porque se você está fazendo uma analogia, já tô dando spoiler, de duas coisas em relação a um fator comum, então, automaticamente, para evitar redundância, igual ali, ó, eu deixo o segundo verbo em elipse. Então, ele expõe suas ideias tal qual um verdadeiro filósofo. Expõe. Tal qual, do mesmo jeito que, oração principal, oração subordinada adverbial, qual das 9? Do mesmo jeito que, vocês se lembram das 9? Do mesmo jeito que, ideia dele, do mesmo jeito que, ideia do filósofo. Boa, eu escutei daí. É a comparativa. Coloca aí, 3. Opa. É a comparativa. Prof, conectivos da comparativa. Você pode colocar o como, o tal qual, do mesmo jeito que, mais que, menos que. Você usa na sua redação para poder fazer analogia de dados. Tá vendo? A região Nordeste tem uma taxa de feminicídio maior que, menor que, tal qual. Ok? Percebam tanto que a gente usa
as adverbiais das nossas estratégias argumentativas. Essa daqui é ótima, ó. Se não houver explicação, não faria as atividades. Você pode botar ela lá naquela frase de efeito para você terminar o seu texto, né? Se tais medidas não forem implementadas... Se. Caramba, prof. Aí eu tenho relação de causa e consequência também. Concordo. Só que, cuidado. Por quê? Porque essa daqui é uma hipótese. É uma hipótese. A causal é um fato certo. Essa daqui é uma hipótese. Se é uma hipótese, é uma o quê, gente? Condição. Então tá ali a condicional. Aqui o verbo haver, ó, conectivo. Divide. Oração principal. E essa daqui é a oração subordinada adverbial condicional. Professora, e os conectivos dela? Ó, vamos colocar o se, que é clichê, né? O caso. Desde que haja. Ó, cuidado, tá? Porque o se, ele puxa o futuro do subjuntivo, ó. Se não houver. Agora, o caso, ele puxa o presente do subjuntivo. Caso não haja. E assim outras condições, desde que não haja explicação. Beleza? A menos que, tem o a menos que também. A menos que não haja explicação. Tá ali, a condicional. Vamos pegar essa daqui, ó. Essas duas, bonitas. Ah, prof, ainda que o aluno tenha estudado, não obteve êxito na avaliação. Poxa, prof, aqui eu tava esperando ele ter êxito, só que ele teve? Não teve. Então a gente tem uma oposição. Parece com a adversativa, né? Só que os conectivos são completamente diferentes e essa daqui é dependente, tá? Eu vou dar exemplo para você não confundir uma com a outra, ó. Tem estudado e obteve. Ainda que, embora. Então vamos dividir aqui. Se a conjunção tá lá na primeira, então a segunda que é a principal. E essa daqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Coloquem aí, ó. Número 5. Concessiva. Ok? Embora, ainda que, ó, um que cai bastante em prova. Posto que é concessivo. Conquanto, embora, tá? Até botar aqui, ó, posto que. Ah, tinha botado de verde, né? Mas tem nada não. Embora, conquanto, apesar de, e aí vai puxando. Beleza? Por quê? Porque se ele estudou, a lógica é ter êxito, mas não teve. Então é uma quebra de expectativa. Aí eu quero que você entenda o seguinte: na adversativa, que também é de oposição, as orações são independentes. Tá vendo? Ó? O aluno estudou, mas não obteve êxito. O aluno estudou, não obteve êxito. O aluno estudou, não obteve êxito. Coordenadas. E o conectivo é diferente, ó. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Agora o conectivo aqui não. É posto que, embora, conquanto, ainda que, apesar de, a despeito de. Gosto muito desse a despeito de. A despeito de, que é igual ao apesar de. Ok? E você vai ver que aqui ela vai precisar da principal. Olha lá. Ainda que o aluno tenha estudado, precisa da principal. Tá vendo? Ela presta esse serviço de subordinação. E aí você vai usar também para argumento de contraposição, enfim. Haviam estudado. Qual é essa sexta? Condenou. Conforme. Divide. Oração principal. Essa que a gente usa, por exemplo, para embasar nossos argumentos. Para introduzir, por exemplo, os repertórios socioculturais, né? Conforme dados do IBGE, de acordo com Djamila Ribeiro, segundo afirma Eric Hobsbawm, como disse Bauman, entendeu? Então, é a oração que você vai usar para confirmar o que você está dizendo. Ok? Por quê?
você não tem tanta importância no ambiente acadêmico. Então você precisa da conformativa para validar o que você está dizendo. Porque ela vai introduzir seu repertório sociocultural. Então, ó, conforme, de acordo com. Um que eu gosto, ó, consoante. Consoante mesmo. Ok? Vamos ver as próximas? Faltam 3. Ah, aqui tá fácil. Essa daqui, gente, ó, a fim de, com o intuito de, você vai usar onde? Se for redação do Enem, proposta de intervenção. 1 dos 5, né? Agente, ação, meio, finalidade, ó, e detalhamento. Oração subordinada adverbial, final. Qual que é qual é, prof? A finalidade da vinda de Jesus? A gente encontrar a salvação. A adverbial final. E aí, você tem, ó, o para quê, o a fim de, que eu gosto muito, ó, com o fito de mitigar, com o fito de. Beleza? E a 8ª, prof. Assim que o sol despontou no horizonte, ela se levantou. Ela se levantou nesse momento, ó. Ó. Você pode usar essa oração aqui quando você for fazer lá na introdução, por exemplo, a alusão histórica. Assim que aconteceu no Brasil a Revolução Verde. Ó, oração principal. Assim que, no momento em que... Opa! Oração subordinada adverbial, qual, gente? Quando o sol, quando, assim que, no momento em que... Adverbial. Temporal. Olha lá. Quando... Assim que... O desde que, ó, o desde que é polissêmico, ele pode ser condicional, né? Desde que estude, passará. Se estudar, vai passar. Agora, desde que ela partiu, meu coração sofre. Meu coração sofre desde esse momento. Beleza? E por último, faltou quem, gente? À medida que o homem pratica, à medida que o homem pratica o bem, à medida que o homem pratica, à medida que... o verbo tá ali em estrutura, peraí. Torna-se, tira essa mesóclise daqui. Uai, gente, digitei no vral e não prestei atenção no verbo, na estrutura do verbo. À medida que o homem pratica o bem, torna-se mais nobre. E se ele praticar mais ainda? Mais nobre ele fica. E se praticar mais? Mais ainda. Tá vendo? Então as ideias são diretamente proporcionais. Opa, coloquei 9. A oração adverbial proporcional. Ok? Torna-se. Então, essa é a principal. Ou à medida que? À medida que, à proporção que. Né? Também no seu texto você pode usar como estratégia argumentativa. À medida que o governo implementar medidas favoráveis à mulher, menos feminicídio, tananã, tá vendo? À medida que... mais, menos ou inversamente proporcional. Também pode acontecer. Beleza? Hasta luego!